Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Bom dia, boa segunda-feira para vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Glória a Deus. Nós tivemos aí um final de semana marcado pela graça e presença do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor também preparou esta manhã para mim, para você, para termos aqui um tempo de crescimento e aprendizado. Bom dia, Bruno, Zé Marcos, Misael, bom dia, Simone. Bom dia a todos, bom dia. Boa segunda-feira, boa semana, aleluia. Tenho certeza que esse é um tempo que o Senhor preparou para nós. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E estamos aqui comprometidos com o estudo do livro dos Gálatas. Aleluia. E esse livro é assim, muito especial para mim. Ele tem uma função de revelação da graça, daquilo que tenho buscado e percebido durante alguns anos. E estou aqui agora para compartilhar com você de algumas coisas que a gente já vem estudando, né? Então, muito bom mesmo. Glória a Deus. Ontem estive em nossa igreja em Esmeraldas, foi um tempo muito especial. Passei o dia lá com os nossos pastores locais, um tempo de discipulado, de comunhão, de partir do pão, muito bom. E à noite ministramos no culto, tive a oportunidade de ajudar os irmãos ali no louvor, tocando baixo, muitos anos que eu não tocava, muito bom mesmo. Gente, servir a Deus é um privilégio. Tem gente que acha que servir a Deus é um peso, né? Mas quando se entende o propósito de vida, você começa a entender que servir é um prazer. Você até postei algo aí, né? Quando se entende propósito, servir é um prazer, né? Meus amados, vamos aqui para o estudo dos Gálatas. Deixa eu colocar aqui meu cronômetro para funcionar. Hoje nós vamos estudar um pouco, né, já a segunda parte, né, do capítulo 1. Então, gente, assim, de manhã a minha energia fica atacada, viu? Meu Deus. Na primeira parte do capítulo 1 dos Gálatas, Paulo vai entrar falando aí do seu chamado, do seu propósito, que Deus tinha trabalhado nele, por ele e o chamado, e chama a atenção da igreja de Gálatas para aquilo que o pastor Luiz vai chamar da doença dos Gálatas, que é a mistura de graça com lei, a tentativa de terminar a obra de Cristo com base nas obras da carne. Nossa, que fracasso, né? Então Paulo fala disso aí nos versos 1 ao verso 10. Agora no verso 11 ao verso 24, Paulo vai agora defender o seu chamado. Na carta dos Gálatas, nós não lemos quais eram os questionamentos levantados pelos judaizantes, né? Mas nós temos as respostas de Paulo a eles, né? Pelas respostas a gente consegue deduzir quais eram os questionamentos, né, dos judaizantes, daqueles mestres legalistas com relação a Paulo. A gente chega à conclusão que os questionamentos eram: qual era a origem do evangelho de Paulo, né, para que as outras mensagens e opiniões sejam avaliadas e julgadas por ele. De onde Paulo tirou esse evangelho? Esse era um suposto questionamento, até porque Paulo responde a esse questionamento.
Outro questionamento é: de onde ele tirou sua mensagem? Será que ele inventou? Será que é fruto da sua criatividade? Outro questionamento que é respondido por Paulo, eu acho que ele não responderia isso aqui se não houvesse um questionamento. Será que ele baseou o seu evangelho em algum material que não tinha a aprovação dos apóstolos em Jerusalém? E ele tinha um outro ainda questionamento que ele responde: será que ele plagiou dos outros apóstolos em Jerusalém, a quem os judaizantes tentavam subordinar a autoridade de Paulo? Essas 4 perguntas, Paulo responde dos versos 11 ao verso 24 de forma enfática e até assim, com uma expressão de muita determinação em dizer para eles que os questionamentos eram indevidos e que ele tinha como provar e responder a cada um desses questionamentos. Então, nos versos 11 e 12, vai dizer assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, tá vendo? Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, Paulo já começa defendendo que aquilo que ele pregava não foi aprendido. Ele não aprendeu com Pedro, não aprendeu com Tiago, ele não aprendeu com nenhum discípulo, nenhum apóstolo de Jesus, nenhum daqueles que andaram 3 anos com Jesus. Ele não tive nenhum contato com eles. Paulo diz o seguinte: eu aprendi por revelação. Paulo está dizendo que ele tinha recebido diretamente do Senhor. Tanto que em Romanos capítulo 16, verso 25, Paulo ele vai falar algo que para algumas pessoas vai soar como arrogância, mas Paulo está aqui falando de algo que ele recebeu. Então, Romanos 16, 25, Paulo vai falar algo que é muito forte. Ele vai dizer assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, não sei se você observou, ele diz assim: ora, aquele que tem poder, 25, tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho. Meu evangelho. Paulo está diferenciando, né, aquilo que ele pregava de tudo que era pregado na sua época. Só que ele está dizendo: eu não inventei coisa nenhuma. Eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém ou não amém? Paulo está dizendo: não é invenção. Eu recebi por revelação. Né? Já no verso 1 de Gálatas, Paulo já tinha afirmado que a sua comissão apostólica não tinha sido designada por homem algum, mas viera do próprio Deus. Então ele reivindica a mesma autoridade para o evangelho que ele prega. Foi-lhe dado pelo próprio Deus. Assim, tanto a sua autoridade apostólica quanto a autoridade do evangelho que ele pregava não procediam dele, mas do Senhor. Mas Paulo, então, ele sofria, né, esses questionamentos, porque de onde esse cara veio, com quem ele aprendeu, de quem ele recebeu essa revelação, né? Então ele está tentando responder aqui, já nos versos 11 e o verso 12, para provar, né, que a revelação que ele teve foi diretamente vinda de Cristo. Né? E ele passa então a comprovar isso pelos fatos ocorridos antes e depois da sua conversão. Com certeza havia um questionamento muito grande, né, para Paulo dedicar esse tempo aqui na carta dos Gálatas para responder isso. Uma das coisas que Paulo vai
o chamado que ele teve, apostólico, e também a graça que ele viveu e experienciou, Paulo vai falar um pouco nos versos 13 e 14 do quanto ele era fanático antes da conversão. E por que Paulo fala isso, né? Do seu fanatismo? Porque Paulo está querendo, de alguma forma, explicar e dizer para aqueles judaizantes fanáticos também, que era impossível alguém na condição dele, né, um fanático legalista, mudar de lado se não fosse por uma ação poderosa do Espírito Santo na sua vida. É isso que ele vai tentar dizer aqui, respondendo aí nos versos 13 e 14. Paulo vai falar assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Olha aí. Versos 13 e 14, né? Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha cidade, da minha idade, melhor. E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então, Paulo começa a tentar, de alguma forma, dizer para aqueles que o questionavam que ele era tão zeloso e tão legalista e tão fanático que era impossível alguém com uma simples pregação, até porque teria que convencê-lo de que ele estava errado. E Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel. O cara sabia tudo de lei, sabia tudo. Tanto que ele se tornou, né, alguém, né, como diz aqui, alguém que no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade. E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então nós não devemos pensar que Paulo está apenas dando testemunho da sua conversão nesse texto, mas fazendo a defesa do evangelho que prega. Os judaizantes acusavam Paulo de ensinar um evangelho fácil, uma mensagem agradável para ganhar popularidade na igreja. Eles diziam que Paulo tinha diluído o evangelho, tornando-o fácil de ser aceito. Então, por causa disso, era necessário acrescentar a lei nesse contexto para que o evangelho se tornasse uma coisa mais séria e comprometida. Paulo olha esse questionamento e ele começa a descrever situações dele antes no judaísmo, né, quando era um judeu praticante, para mostrar isso. Se a mensagem que Paulo tinha pregado aos Gálatas era exatamente o oposto do que ele acreditava antes de converter, isso era uma evidência de que ele tinha tido um encontro com Deus. Então, Paulo jamais ia buscar a popularidade dos judeus, até porque era totalmente contrário ao que ele acreditava, o que ele aprendia e o que ele defendia. Agora, por que Paulo é tão questionado aí na sua pregação do evangelho? Ainda hoje, aqueles que pregam o evangelho da graça são acusados de pregar uma mensagem diluída apenas para atrair as multidões. Dizem que pregamos um evangelho barato. Com relação a isso, sempre foi... eu queria até falar disso aqui. Se uma pessoa virou para mim, uma pessoa até próxima, virou para mim e falou assim: eu tenho aquelas ministrações do Senhor, aquela coletânea de vários CDs gravados, são várias mensagens, parece que são 12 mensagens. Que mensagens são aquelas? Aquilo é mensagem. Eu entendi o recado. A pessoa quis dizer para mim o seguinte, que aquelas lá eram mensagens que ensinava, que cobrava, e que, enfim, que as mensagens que se prega hoje
são mensagens baratas, são mensagens frágeis, são mensagens para atrair as pessoas. Eu entendi. E é verdade. Quando pregamos o Evangelho da Graça, somos questionados. Por quê? Às vezes dizem que estamos pregando um Evangelho barato e fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pregar o Evangelho da Graça, mesmo que barato, seria perverter a graça de Deus. No entanto, é preciso dizer que nem tudo que é pregado em nome da graça é realmente o Evangelho da Graça. Algumas pessoas usam a graça somente para justificarem sua falta de compromisso com Deus ou sua libertinagem no pecado. Isso definitivamente não é o Evangelho da Graça que Paulo pregava e que era questionado. Porque quando se prega o Evangelho da Graça, tem que se receber em graça. Porque se você ouve o Evangelho da Graça, mas recebendo na postura de um legalista, você vai dizer, não, isso aí é fraco, isso aí é para ganhar as pessoas. Quem não entende o Evangelho da Graça, acha que o Evangelho da Graça é libertino. Só que nós entendemos que o Evangelho da Graça se resume, em primeiro lugar, em tirar o destaque aos esforços humanos, ao desempenho das pessoas, mas exaltar a obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o Evangelho da Graça. É tirar de você o mérito de fazer alguma coisa e de achar que porque você está fazendo é que está dando certo. Pelos seus méritos é que você será salvo. O Evangelho da Graça vem para desconstruir isso. Até porque você não pode, você jamais vai poder conquistar, ser e estar com base no seu esforço. Jamais. Então Paulo está aqui dizendo para eles, olha, quando eu era do judaísmo, eu era extremamente zeloso e jamais mudaria de postura se não fosse por uma revelação no meu coração, diretamente da parte daquele que me confrontou lá no caminho de Damasco. Então Paulo está defendendo isso. E é muito importante essa defesa. Agora, se a gente caminhar um pouco mais, nos versos 15 e 16, ainda para responder esses questionamentos dos judaizantes, Paulo vai dizer no verso 15 e 16, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Olha aí. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Paulo aqui, ele já faz um pouco mais ousado, né? Paulo vai dizer que ele foi separado desde o ventre materno. Paulo está dizendo, olha, eu fui separado por Deus. Eu acho forte essa expressão, porque Paulo assim, eu não escolhi Deus, eu fui escolhido por Ele. Forte isso, né? Eu fui separado por Deus. E ele vai dizer mais, né? Eu fui separado por Deus no ventre e me chamou por sua graça. Sabe o que Paulo está dizendo quando ele fala e me chamou por sua graça? Paulo está dizendo o seguinte, eu era um perseguidor da igreja. Eu perseguia a igreja de Jesus Cristo, eu maltratava, eu prendia os cristãos. Eu não era merecedor de nenhuma posição dentro daquilo que é o reino de Deus, o Evangelho da graça, mas em graça eu fui alcançado. Por graça eu fui alcançado. Paulo está dizendo que tudo que ele viveu na sua conversão não teve nenhuma participação de um homem. Ele queria apenas provar que a sua vocação apostólica era devido apenas à iniciativa de Deus e, portanto, não dependia de validação humana. Paulo está dizendo aqui, eu não dependo de aprovação de nenhum de vocês. Eu fui chamado
por Deus. Eu fui chamado por Deus. Ele vai dizer assim, se eu não participei de uma escolha para ser salvo, muito menos eu participei de uma escolha para ser apóstolo. Paulo está dizendo, eu fui chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não é por ninguém. Né? E ele vai pegar assim, pesado, ele vai falar isso aí em 1 Coríntios 1:1. Paulo vai dizer isso de forma muito forte, né? 1 Coríntios 1, ele vai dizer, Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pronto. Ele está dizendo, eu não fui chamado por A, B, C, eu fui chamado pela vontade de Deus. Deus me chamou. Então, ele defende nos versos 15 de Gálatas 1 e 16, que ele foi separado do ventre e que ele foi chamado por graça. Paulo mostra que a sua conversão era uma prova do evangelho da graça. Ele tinha sido um cruel perseguidor da igreja. Ele não possuía nenhum mérito diante de Deus, mas mesmo assim Deus o escolheu. Paulo está querendo dizer o seguinte, se eu prego o evangelho da graça, por que prego o evangelho da graça? Porque eu sou aqui o exemplo de alguém que não era merecedor de nada, que era perseguidor da igreja, mas que foi separado por Deus, chamado por Deus e em graça escolhido, né, sem merecimento nenhum, mas eu fui escolhido para ser um pregador do evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Amém ou não amém? Está entendendo? Está comigo? Embora a experiência de Paulo tenha sido absolutamente única, Deus não chamou qualquer pessoa para a salvação que ele também não tenha chamado para o serviço. Isso aqui é importante, né? A experiência de Paulo é única, mas precisamos aprender que quando Deus chamou você, quando ele me chamou para a salvação, ele também nos chamou para o serviço. Há um propósito de Deus na nossa vida. Mas continuando, no verso 16, né, a parte B, até agora o verso 24, Paulo vai começar a dizer o seguinte, que a revelação do evangelho da graça ele recebeu depois da conversão, sem interferência de ninguém. Sem interferência de ninguém. Paulo vai dizer, olha o verso 16. Vamos lá, a parte B do verso 15. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, Paulo vai ter contato com os apóstolos de Jesus Cristo, os que vieram antes dele, 3 anos depois. Olha para você ver. Então, só que antes disso, Paulo está pregando. Então, isso também revela que ele não pregou nenhum evangelho recebido de alguém. Paulo, antes de ter contato com os apóstolos, 3 anos depois, ele está pregando. Ele está ensinando, ele está ministrando lá. Tampouco subi a Jerusalém, mas de imediato parti para a Arábia e depois voltei a Damasco. Olha aí, depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas das Judéias que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aqueles que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruí-los. Tá vendo? Então, do verso 16
ao verso 24, Paulo vai defender que a revelação do evangelho que ele teve depois da sua conversão, e não foi por influência de ninguém. Paulo está dizendo, eu não fui ensinado pelos outros apóstolos. Eu não fui ensinado pelos outros apóstolos. Paulo, ele se levanta para defender a sua linha de evangelho. Ele recebeu o seu evangelho por revelação direta de Deus e não através de qualquer mediação humana. E além disso, ele havia sido separado e chamado por Deus para levar esta mensagem aos gentios mesmo antes do seu nascimento. Amém, gente? Então, Paulo, dos versos 16 ao 24, ele apresenta essa defesa. Tem 3 argumentos para provar que ele não gastou tempo em Jerusalém e que seu evangelho não foi transmitido por outros apóstolos. O primeiro argumento que Paulo vai usar é que ele ficou 3 anos isolados na Arábia. Versículo 17, nós já lemos. Então, ele fica 3 anos isolado na Arábia, antes de ter contato com os outros apóstolos. E nesse tempo que ele estava ali na Arábia, ele não deixou de pregar o evangelho. Ele já estava pregando o evangelho que ele tinha recebido. Alguém vai dizer, não, mas ele recebeu. Não, ele não tinha instrução de ninguém. Ele recebeu da parte do Senhor. Por isso que eu gosto demais dos escritos de Paulo, porque eles são, apesar de estar num contexto bíblico de muitos outros escritos, mas ele tem uma particularidade. Paulo fala de algo dele recebido por Deus, né? Como eu já falei aqui, a minha mensagem, o meu evangelho. Paulo fala de algo que é muito característico dele, que ele recebeu do Senhor. E isso é muito importante porque a gente vê coerência e singularidade, né? Apesar de ter consonância com os demais escritos, mas você vê singularidade, você vê que ele diz algo que somente ele diz, porque só ele recebeu. Isso é que a gente precisa aprender. Então, o primeiro argumento que Paulo está justificando para que ele pregue um evangelho diferenciado e que só ele recebeu é os 3 anos que ele ficou na Arábia. O segundo argumento que ele vai usar é no versículo 18 ao 20, é que ele fez uma breve viagem a Jerusalém. E ele vai dizer que essa breve viagem a Jerusalém não deveria ser confundida com uma viagem de discipulado. Na verdade, ele foi lá apenas para conhecer, passou por lá para conhecer Pedro e os demais apóstolos. A primeira visita de Paulo a Jerusalém deu-se apenas depois de 3 anos, durante 2 semanas. E ele viu apenas 2 apóstolos. Portanto, é ridículo sugerir que ele tenha recebido, né, o seu evangelho dos apóstolos em Jerusalém 3 anos depois. Então é incoerente, mas ele está aqui respondendo porque ele estava sendo questionado. E o último argumento que Paulo usa então em defesa do seu evangelho, o que ele chama do meu evangelho, que é o evangelho da graça, é que ele viveu na Síria e Cilícia, não sendo conhecido na Judéia. Durante o período de 14 anos, Paulo fez apenas uma rápida e insignificante visita a Jerusalém. O seu isolamento prova a independência do seu evangelho. John Stott, um teólogo aí, ele resume da seguinte maneira o que Paulo diz no versículo 13 ao 24. O fanatismo de sua carreira antes da conversão, a iniciativa divina na sua conversão e depois o seu isolamento quase total dos líderes da igreja de Jerusalém, tudo contribuía para provar que a sua mensagem não era humana, mas divina. Além disso, essas evidências históricas e circunstanciais não poderiam ser contestadas. O apóstolo pode confirmar e garantir isso em sua solene afirmação. Ora,
acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Amém. Então, hoje nós tivemos aqui a percepção e a oportunidade do estudo do verso 11 ao verso 24. Que Deus abençoe você, que Deus dirija o teu coração na oportunidade, né, que Ele tem nos dado de compartilhar e de aprender e de mergulhar aqui no livro dos Gálatas. Olha, quarta-feira nós vamos avançar um pouco mais, né, e aprofundar um pouco mais em algumas coisas aqui que eu entendo que vai ser importantíssimo para a sua edificação, para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém? Está sendo abençoado? Está sendo abençoado, gente? Você que está aí comigo, ao vivo, você que está acompanhando depois, o que você está achando da forma que nós estamos conduzindo o estudo? Há muito que aprendermos aqui, né? Inclusive, nós vamos também agora aprender um pouco mais na próxima live do processo de formação de Paulo. Está tudo ainda inserido em Gálatas 1, verso 11 ao 24. Nós vamos aprender detalhes aqui de como Paulo foi formado, né? E como Deus quer, por meio de Paulo, se revelar a nós. Então, vamos aprofundando o nosso estudo de Gálatas. Eu tenho certeza que sairemos melhores quando chegarmos aqui em Gálatas capítulo 6. Meu Deus, o quanto que crescemos e desenvolvemos. Deus abençoe você, seu dia, sua casa, sua família. Amém? Que a boa mão do Senhor esteja sobre você e que favor multiplicado venha sobre você nesta semana, em nome de Jesus. Fique na graça, na paz do Senhor. Beijo no coração e até quarta-feira.